Olá, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento, nós vamos falar um pouquinho agora nesse vídeo sobre o cadastro dos usuários e as distinções de níveis e formas de aprovação para as compras, ok? Bom, primeiro eu vou começar explicando para você que existem algumas formas de nós fazermos essa parametrização. Então, existem algumas formas de aprovação que você pode aplicar dentro da tua empresa. Vou te dar alguns exemplos. Eu posso ter os pedidos de compras, né, as minhas aquisições, sendo aprovadas por um comprador, depois por um gestor e depois por um diretor. Ou eu posso ter um nível de aprovação que seja hierárquico, ou seja, o responsável pelo departamento é quem faz uma aprovação e depois um diretor faz uma segunda aprovação. Ou eu posso ter as minhas aprovações sendo feitas por limites dadas a cada usuário. Vou dar um exemplo. A Carla pode comprar até R$500. Então, todos os pedidos que forem até R$500, a Carla pode aprovar sozinha, sem que haja a necessidade de uma segunda aprovação. O diretor X pode comprar coisas até R$20 mil. E aí sucessivamente, tá? Então, é dessas formas agora que nós vamos falar. Primeiro de tudo, é a gente decidir quais são as aprovações que serão executadas dentro da minha empresa. O IQRP permite que você tenha até 3 níveis de aprovação. Então, eu posso ter até 3 aprovações em uma única aquisição, em uma única compra. Bacana. Então, o primeiro ponto é esse, é você decidir quantas aprovações você quer que o teu processo tenha e fazer a parametrização para que o sistema respeite isso, ok? Então, vamos lá. Ó, para você fazer isso, você vai lá em menuzinho, aqui em cima, os 3 pontinhos, você vai em opções, você vai em alterações de controle e você vai colocar no filtro aqui a palavra autorização. Calma aí, ele tá carregando. Ó, autorização. Aperto o Ctrl, ele trouxe aqui pra mim. Então, aqui eu tenho a minha primeira parametrização, tá vendo? Ó, solicita. Utiliza a autorização do solicitante para compras, a primeira, a segunda e a terceira. Então, até 3 níveis de aprovação. Esse parâmetro aqui, ele determina aquela aprovação que eu comentei contigo. Se eu quero dar autonomia para os meus colaboradores aprovarem as suas próprias compras até um certo limite. Então, se eu quero que o João, a Maria, possa aprovar os seus pedidos sozinhos, independentes de uma verificação gerencial ou com nível hierárquico acima, eu venho e determino o valor para que essa compra possa ser feita. Então, por exemplo, meu pessoal lá de almoxarifado, eu vou dar para eles R$100 de compras. Até R$100 eles podem eles próprios aprovarem as compras dele. É uma forma de fazer. Mas ele tem que sempre estar em conjunto com esses outros 3 parâmetros. Porque se esse carinha aqui não tem limite para comprar o que ele precisa, o sistema vai pedir uma segunda aprovação. Então, eu tenho que ter a segunda aprovação pronta. Se esse carinha aqui não tem limite suficiente para fazer essa segunda aprovação e autorizar a entrada na mercadoria, eu preciso da terceira aprovação. Então, eu preciso que ela aqui também esteja habilitada, ok? Se eu não quero que eles tenham autonomia sozinhos para aprovarem nada, eu vou deixar esse parâmetro aqui com o campo valor igual a 0. Então, 0 é desativado e 1 ativado. Anota aí, 0 desativado, 1 ativado, ok? Feito isso, o segundo passo que eu tenho que fazer é dizer quem são os responsáveis por cada nível de aprovação. Isso aí é uma informação que está lá nos grupos de segurança, porque eu não preciso dar essa autorização usuário por usuário. Eu posso dizer, esse grupo pode aprovar a primeira aprovação, esse grupo de pessoas pode fazer a segunda aprovação, esse grupo de pessoas pode fazer a terceira aprovação. Então, eu venho para cá, ó, opções, usuários, grupos de segurança, e eu vou lá nos grupos de compras. Então, eu sugiro, né, que você crie aí grupos de compras por níveis hierárquicos, ou seja, por níveis de decisão. Então, eu posso ter um analista de compra, um assistente de compras, um gestor de compras, e aí todas as pessoas que se enquadrarem nessas funções, eu coloco dentro de um mesmo grupo. Isso facilita a minha parametrização de permissão, de não permissão.
Então, o segundo ponto é esse. Eu venho aqui, ó, localizei o grupo de compras, eu tenho compras e eu tenho o compras 2. Então, eu vou dizer que o departamento de compras são os compradores e o compra 2 é o gestor. Então, eu vou dizer aqui, ó, menuzinho aqui lateral, compras. As aprovações estão sempre na solicitação de compras, que tá aqui embaixo. E aqui eu digo, ó, permite efetuar a primeira aprovação, edita, né? Permite efetuar a primeira aprovação e permite efetuar a segunda aprovação. A terceira aprovação, somente os gestores é quem podem fazer. Então, eu vou deixar para o outro grupo. Entendeu como que é o conceito? Bom, outra coisa que é interessante também é que você pode parametrizar quais são as cotações que cada grupo de usuário pode enxergar, se você desejar. Então, eu posso dizer aqui que esse grupo só enxerga as cotações que estão aguardando a primeira e a segunda aprovação. Então, se você quer que eles vejam só que cabe a eles, eu deixo os parâmetros iguais. Se eu quero que eles podem consultar todas, mas eles só podem intervir naquelas primeiras e segundas aprovações, eu deixo esse aqui desmarcado. E quando eu deixo desmarcado, então, ele pode verificar todas as cotações. Eles só não podem interagir com elas. Outra coisa que é bastante interessante e que eu anotaria aí como dica para você principal e sempre, ativa sempre o nega excluir. Ó, Carla, por quê? Porque o excluir é uma função que o sistema tem que permite que a pessoa, né, o usuário, o assistente de compras, o analista de compras, o trainee de compras, apague os registros. Uma vez que esses registros foram apagados, não existe forma de reverter. Então, é uma ação que não tem retorno. Eu teria que recriar novamente. E, às vezes, sem intenção, não é por maldade, nem por nenhuma opção além de próprio desatenção. Eu clico lá no excluir e eu excluo um processo de compras inteiro, um processo de aquisição inteiro. Isso não tem reversão. Se eu deixo o nega excluir ativo, né? Ele não pode mais excluir, não vai aparecer lá no menuzinho a lixeirinha para ele excluir. E ele tiver a necessidade de cancelar um processo, ele usa literalmente isso, o processo de cancelamento. Ele cancela a cotação, ele cancela o pedido, mas o registro daquela cotação, o registro daquele pedido fica ali guardadinho, salvo, e a gente tem depois para consulta, tudo bem? Então é uma dica que eu dou aí para você. Nos grupos de segurança, sempre deixe ativo o nega excluir. Vai deixar o excluir ativo somente para aqueles usuários que têm um nível de decisão realmente competente para tal, ok? Bom, é isso a primeira parte. A segunda parte é que você tem que determinar qual o valor de limite para essa pessoa. Então, qual o valor de limite que ela pode aprovar? Então, eu vou lá, ó, menuzinho de novo, opções, usuários, opa, cliquei errado. De novo, menuzinho de novo, opções, usuários, manutenção de usuário. Então, eu vou determinar, ó, vou voltar aqui para você ficar bem alinhado com o que eu tô fazendo. Vou pegar aqui esse Luiz.Souza, e coloquei aqui que ele pode fazer a primeira e a segunda aprovação. Então, eu vou lá no cadastro de usuário, vou clicar dentro do campo de usuário, vou apertar o F3 ou Command 3 e vou colocar o nome dele, Luiz Souza. Vou achar o cadastro desse usuário. Ó, tá aqui o cadastro desse usuário. Aqui nas informações adicionais, eu vou dizer qual que é o limite que ele tem para aprovação de compras. Então, esse usuário pode aprovar pedidos que sejam até R$800 mil, ok? Então, tá aqui já a parametrização. Eu vou lá e vou colocar para ele. Se por acaso você optar por aquela opção em que ele tenha a aprovação sozinha, você também tem que colocar qual é o limite para ele aqui. Em suma, esses dois limites sempre vão ser iguais. É qual o limite de compras que eu posso fazer as aprovações. Aqui dentro do cadastro do usuário, também tem uma informação importante para essa parametrização. Se você optar por usar também a aprovação por nível de departamento, você pode vir aqui no cadastro do usuário,
dizer qual é o departamento que esse usuário é responsável. Então, vou colocar aqui que esse é responsável pelo administrativo financeiro. Não editei. Ó, administrativo financeiro. E eu posso dizer aqui que ele pode aprovar as solicitações que sejam deste centro de custo. Então, eu estou dizendo assim, o usuário Luiz Souza tem 800 mil de limite de crédito, mas ele é o aprovador responsável pelo centro de custo administrativo financeiro. Ele só pode aprovar as solicitações que são originadas para este centro de custo, para esse departamento, ok? E aqui a gente termina então a nossa criação e parametrização de limites para usuário e para grupos de segurança. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!